Ô Henrique, conta para nós. O que vai acontecer hoje? Vou te fazer uma pergunta capciosa para começar essa entrevista. Se sair alguma coisa desse relatório, que a gente sabe que não tem o que relatar, mas enfim, vai que os caras encontraram pelo em ovo. Ou se esse relatório não for contundente a ponto de tirar essas vivandeiras da porta dos quartéis, Henrique? Juridicamente não vai acontecer nada. Nada? Absolutamente nada. Nada. Por quê? Se eu tiver hoje, Fábio, vamos dizer o seguinte, alguém apresenta hoje um vídeo do presidente Lula com um saco de dinheiro comprando votos. Tá certo? Você fala, isso daqui é uma prova irrefutável de que houve corrupção na eleição. O que você tem que fazer? Não é o famoso jogar dentro das 4 linhas da Constituição? A Constituição tem mais de 4 linhas, mas vamos seguir um pouco adiante, artigo 14, parágrafo 10º. Diz que todo mandato eletivo pode ser impugnado perante a Justiça Eleitoral com provas de fraude, corrupção eleitoral e abuso de poder. Então, se eu tenho alguma grande fraude, se eu tenho alguma grande corrupção, algum grande abuso comprovado, qual que é o caminho constitucional para levar isso à discussão? É ajuizar a que nós chamamos ação de impugnação do mandato eletivo, AIME, né? Como foi contra a chapa de Dilma Temer, como vários presidentes já tiveram processo contra si durante o curso, e isso vai ser processado, vai ser dado direito de defesa a quem foi eleito, porque afinal de contas é quem está pedindo a cassação do mandato, e depois vai ser examinado pela Justiça Eleitoral. Na defesa, pode-se demonstrar, por exemplo, que esse vídeo é uma deepfake, que não é um vídeo correto, faz uma perícia e mostra que aquele vídeo não existe. Tudo isso tem o que a Constituição chama devido processo legal. Você não tem, a partir de um fato, uma decisão instantânea da Justiça, vamos cancelar a eleição, terá que ser feita uma nova eleição. Juridicamente, isso é impossível de acontecer. Você tem o caminho certo, que é propor a ação e esperar que as partes se defendam, que sejam produzidas as provas e que depois você tenha o resultado. Quando você sai da escala presidencial, que isso é novidade para muita gente, porque é a primeira vez que tudo isso está acontecendo numa eleição municipal, então chama atenção. Quando você sai e desce para governador, você tem exemplos do Amazonas, do Tocantins, do Pará, onde os governadores foram cassados e demorou algum tempo a justiça apurar. Cada um dos casos teve a sua característica, teve a sua irregularidade. Quando você desce isso para nível de prefeito, são diários os processos julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no qual se tem alguma acusação de irregularidade, de ilicitude no processo eleitoral. Seja uma ilicitude cometida pelo candidato, seja uma ilicitude cometida por terceiros que possa beneficiar o candidato. Qual que é a diferença que ocorre? Quando o candidato é responsável pelo fato, ele, além de perder o mandato, ele fica inelegível. Quando ele é só um beneficiário, não teve participação nenhuma, não tem nenhuma participação no fato, ele perde o mandato, porque a eleição fugiu da normalidade da legitimidade, mas ele não fica inelegível. São essas as diferenças. Essas ações, elas são propostas a partir da diplomação. A Constituição diz que tem 15 dias a partir da diplomação, ao qual deve ocorrer até 19 de dezembro. Não há um dia certo, isso provavelmente deverá ser marcado em breve, depende da agenda do candidato eleito, do tribunal, deve ser marcado numa terça ou numa quinta-feira, perto do dia 19 de dezembro. Então, a partir do dia 19 de dezembro, existe a possibilidade do ajuizamento dessa ação. Antes do dia 19, as ações cabíveis são as ações de investigação judicial eleitoral, que já existem. E hoje em dia você tem até uma dúvida, eu confesso que eu não apurei, um jornal diz que já são 16 e outro jornal dizem que são 15. Eu não apurei. Mas existem inúmeras ações, porque se alguém fala o seguinte, essa eleição não correu dentro da normalidade, em tese você pode realmente não ocorreu. Porque a utilização da máquina pública em prol da candidatura da reeleição, a imprensa aponta como algo que nunca se tinha visto antes na história desse país. Em nível estadual e em nível municipal, eu vou dizer, isso é corriqueiro. E prefeito é cassado
Não é porque fez a lei ou sancionou, é porque mandou o projeto de lei beneficiando uma categoria ou concedendo algum benefício fiscal no ano da eleição, que é proibido pela legislação. Então são situações que são corriqueiras e são sempre vistas pela Justiça Eleitoral e que serão vistas em relação a essa eleição. Já tem as ações propostas, mas elas têm que correr, têm que citar, tem que ter defesa, tem que ouvir testemunho, tem que deferir requisição de documentos ou não. Não é um processo rápido. A justiça é demorada. Se você for considerar a justiça eleitoral, ela é muito mais célere do que qualquer outro ramo do Poder Judiciário. A justiça eleitoral dá decisões em 2, 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, ao passo que você tem processos na Justiça Federal e na Justiça Comum andando por dezenas de anos aí até se ter uma decisão final desse processo. Na Justiça Eleitoral e Eleição Municipal, você tem sentença, acórdão do Tribunal Estadual, do Tribunal Regional, acórdão do TSE e algumas vezes decisão do próprio Supremo Tribunal Federal em 1 ano. Nenhum outro ramo do Judiciário tem uma rapidez como essa. Então, juridicamente, não vai acontecer nada. O grande problema, que eu acho que foi dito aqui antes, essa dissonância cognitiva coletiva que nós estamos vivendo. As pessoas não querem mais saber fatos, elas querem saber uma interpretação de fato. Eu te dou um exemplo aqui quando saiu aquele oba-oba de que prenderam o Alexandre de Moraes. Se você for ver o vídeo que isso foi falado, na hora que as pessoas começaram a comemorar, o que o sujeito estava falando, vejam o que eu recebi. Ele começou a ler uma petição. Eu, fulano, não sei o que, advogado, que são as petições corriqueiras, aquelas petições que a gente chama de petição sem pé nem cabeça, que todo dia aportam na justiça, seja na eleitoral, na federal, seja for alguém pedindo alguma providência completamente impossível de ser realizada, mas faz uma manifestação e invariavelmente isso tudo é arquivado. E aí a pessoa vai lendo, faz assim, e ele diz assim, vem requerer a prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. A população que estava ali, o grupo que estava ali, não ouviu o vem requerer. Ele ouviu só a palavra, prisão, flagrante, Alexandre Moraes. E a partir dali, dentro da capacidade cognitiva alternada que estão vivendo, interpretaram, foi preso. E aí saíram comemorando. Era uma petição como se eu fizesse, sei lá, que eu pedisse que prendesse o Papa. Era exatamente o mesmo fundamento jurídico. Porque eu quero que. Isso não é fundamento jurídico, isso é coisa para ser arquivada. Então acho que a gente tem que ter um pouco de calma também com essa quantidade de loucura que é falada. E pra gente é loucura, mas as pessoas filtram só a palavra que tem. E aí, já me estendendo na resposta, mas eu já imagino as perguntas, isso está dentro dessa questão desse relatório. No primeiro turno, as Forças Armadas já falaram, não achamos nada, mas vamos dar o resultado final só em janeiro. Agora anteciparam. Anteciparam provavelmente porque tem uma pressão muito grande, não só da imprensa, mas talvez internamente, de se ter algum resultado. Se tivesse achado alguma coisa, já teria que ter dito no primeiro turno. Porque se achou alguma coisa no primeiro turno e não disse, aí você tem uma situação mais grave. Você viu alguma coisa errada e não comunicou. Ficou esperando ocorrer o segundo. Deixa eu te dar uma coisa. Conversei ontem com uma fonte, logicamente, preocupação. Não é informação, é especulação, mas vale a pena compartilhar. Por quê? No primeiro turno são eleitos todos os deputados e todos os senadores também, né? E uma boa parte dos governadores. O problema é o mesmo. Eu sei, mas se você foca no segundo turno, você cria um problema. Já que não existe problema nenhum, e se pretende achar pelo em ovo, que se ache o pelo no ovo certo, né? Porque aí você pode anular a eleição presidencial sem comprometer mandato, por exemplo, do Nicolas. Você só leva só o Tarcísio em São Paulo, que teve segundo turno também. Exatamente. Leva o Tarcísio. O programa é exatamente o mesmo. A única coisa que muda no programa, a urna não tem uma carga nova. O que ela recebe é apenas uma tabela nova. Quando você tem o programa que faz a urna funcionar, tá lá, é o software. E aí o software ele diz o seguinte, quem são os candidatos? Os candidatos é uma informação extra que você põe na urna, no primeiro turno, e quando vai para o segundo turno, você põe de novo essa informação dizendo o seguinte, vai ter segundo turno e os candidatos são A e B. Porque a urna também não pode adivinhar
o resultado de todas as urnas. Então você informa a urna, é só esse dado que você acrescenta. Não tem absolutamente nada de novo. Isso tudo plenamente auditável, plenamente transparente. O que eu dizer é o seguinte, o problema desse relatório, o que ele vai dizer, na minha opinião, imagino? Ele vai dizer que o sistema é muito bom, que o sistema funciona, que não teve fraude, mas que pode ser aperfeiçoado. E, óbvio, qualquer coisa pode ser aperfeiçoada na vida. E aí vão identificar 2 ou 3 pontos ou mais aonde é necessário que se adote providências X, Y ou Z para que não haja nenhuma irregularidade futura. Seriam pontos de vulnerabilidade do sistema. Isso é que vai ser interpretado dentro dessa interpretação associada da realidade como a grande indicativo de que houve fraude. Vamos falar, não houve fraude, mas podemos aperfeiçoar. Que, bem ou mal, é o que já está feito por todos os organismos internacionais que examinaram as eleições brasileiras. Quando a OEA manda uma missão para o Brasil, ela não manda apenas 2 ou 3 diplomatas para olhar e tomar chá, não. Ela manda uma quantidade enorme de pessoas de diversos países e vem também os técnicos de informática que sentam e conversam com os técnicos brasileiros e perguntam e indagam como é que isso funciona, como é que não funciona. O Carter Center também, que fez a missão aqui, a Uniori, todos eles olharam o processo eleitoral brasileiro e olharam as urnas brasileiras. E todos eles são unânimes em dizer que foram eleições limpas e transparentes, que não houve nenhum problema. Se a gente pensar, Fábio, eu volto a dizer, a civilidade que nós tivemos no dia da eleição, pessoas fantasiadas de petista e fantasiadas de bolsonaristas, na fila um do lado do outro, sem nenhuma confusão. Isso é exemplo de democracia, isso é exemplo de civilidade. Passa 2, 3 dias, vem um grupo pingado, eu acho que talvez aí uma frustração, não sei se o áudio é verdadeiro ou não, mas já circulou, que precisava ir milhões e só vão 12, 13 para a rua fazer esse negócio, e esses 12, 13 vão também com pneus e fazem um estrago maior. Mas esses atos posteriores, eles não condizem com a grande maioria. Isso é o mesmo roteiro que a gente está vendo nos Estados Unidos, quer dizer, é uma forma de se manter aceso um movimento político, vamos chamar assim, para se aguardar a próxima eleição. Quer fazer nova eleição, além dessa? Não tem problema, já está marcada. 4 de outubro de 2026. Às 8 horas da manhã, se não mudarem a Constituição daqui até lá, às 8 horas da manhã começa a votação para o sucessor do presidente Lula.